Graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso da EBOC e esta é a série Desenvolvimento Ministerial. Hoje nós falaremos sobre os 5 ministérios e especificamente sobre o ministério apostólico. Vamos para a leitura do texto base que faz referência aos 5 ministérios. Eu convido você agora para você pegar a sua Bíblia e abrir no livro Segundo escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 11. E diz assim em Efésios 4, 11. E ele mesmo, ele quem? Jesus, o dono da igreja, deu uns para apóstolos, e a outros para profetas, e a outros para evangelistas, e a outros para pastores e doutores. Talvez na sua Bíblia, ao invés de doutores, esteja escrito mestres. Nós já entendemos, e você pode conferir os nossos vídeos anteriores, a explicação sobre o que quer dizer os 5 ministérios. Nós chegamos à conclusão de que a função igreja na terra, a igreja que é a junção dos templos que compõem o corpo de Cristo, é ativada pelo exercício dos 5 ministérios. E hoje nós iremos falar sobre o ministério apostólico, que é o primeiro da lista de Paulo em Efésios 4:11. O termo apóstolo, que no grego é apóstolos, que é derivado do verbo grego apostelein, que significa enviar ou mandar à frente. Eu preciso aqui relacionar com você de uma maneira muito séria para que você entenda de imediato a nossa proposta. O exercício apostólico, ele não está designado à determinação de cargo, mas de uma função. Então, apóstolo é a ação, o ato, a indicação verbal de enviar, de mandar à frente. Quando Jesus estava naquele momento ali, no exercício do seu ministério, ele foi antecedido por João Batista, que foi enviado por Deus à frente. João Batista foi enviado à frente, ele veio para preparar o caminho. Jesus, ao concluir a sua obra, ele enviou, ou durante o processo do ciclo da sua obra, ele enviou pessoas, ele alcançou pessoas, ele ganhou pessoas, ele consolidou pessoas, ele discipulou pessoas, e ele viu assim, agora você está pronto para um trabalho. Então, vá, ide. Cumpra essa proposta. Então, o ato de enviar pessoas, para quê? Para realizar a obra do Evangelho de Jesus Cristo. É a afirmação do que quer dizer apóstolo. O apóstolo é uma designação exclusiva para testemunhas oculares de Cristo? Existe quem defenda que só pode ser apóstolo quem foi testemunha ocular de Jesus. O que nós poderemos falar acerca, por exemplo, de Paulo? Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Porém, no encontro de Paulo com Jesus, a Bíblia vai dizer que ele ouviu a voz. Ele não viu. Ele não foi testemunha ocular de Jesus. Porém, o fato disso ter acontecido, dele ter ouvido a voz, dele não ter visto, dele não ter sido alcançado por Jesus durante o seu ministério terreno, isso não desmerece a obra dele. Isso não diminui a expressão daquilo que Paulo realizou, porque aquilo que ele fez foi por contato intermédio do Espírito Santo. Então, ser apóstolo está mais relacionado em estar apto a levar o Evangelho de Cristo, a cumprir uma proposta de Cristo
do que aquele que somente foi uma testemunha ocular. Porque o fato de ser uma testemunha ocular de Cristo não o forma um apóstolo. A pessoa pode ser um obreiro, um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, um pastor, um bispo e cumprir a proposta do exercício apostólico. Nós temos também o caso de Matias. Matias foi levantado pelos 11 que ficaram após a morte de Judas, e ele foi escolhido através ali de uma organização, através de uma decisão entre os outros apóstolos. Lógico que inspirados pelo Espírito Santo, mas ele foi escolhido. Apesar de que Matias tinha tido uma experiência, há literatura que nos respalde para acreditar de que Matias foi um dos 70, de que ele esteve envolvido, por mais que os evangelhos não relatem, por mais que a Bíblia não venha com esses relatos, nós temos escritos que mostram, que indicam a atuação de Matias e que muito provavelmente ele tinha visto a Jesus. Ele viu a Jesus. Alguns acham que o fato de ver a Jesus o consagrava apóstolo. Porém, há também aqueles que defendem que o apóstolo é só aqueles 12. Então, Matias viu, teve uma experiência presencial, ocular com Jesus, porém, não fez a composição daqueles primeiros 12 apóstolos designados por Jesus Cristo. O que nós podemos falar, por exemplo, dos 70 discípulos enviados por Jesus? Muitas pessoas resumem a atuação desses 70 simplesmente por serem um evangelista. E qual é a diferença daquele que é apóstolo para aquele que é evangelista? A gente vai comentar com muito mais detalhe quando formos falar sobre o exercício do ministério evangelístico. Mas os 70 discípulos que foram enviados por Jesus, que é exclusivamente no texto lá em Lucas, foram duplas que Jesus levantou e enviou esses discípulos. Então, o fato de Jesus estar enviando eles, está mandando eles à frente, nos deixa entender que o exercício que aqueles discípulos estavam cumprindo naquela obra era um exercício apostólico. Eles foram enviados, eles foram designados. E aqui eu trouxe uma lista de o nome de apenas 5 discípulos que muito possivelmente estava nessa lista. A Bíblia não detalha quem eram esses 70. Porém, nós temos literatura complementar que nos evidenciam sobre quem seriam esses 70. Nós acreditamos que Lucas, que Marcos, né? Lucas que não foi um apóstolo, mas que escreveu bastante no Novo Testamento. O Marcos estava nessa lista. Aqueles que se tornaram posteriormente os primeiros diáconos estavam também nessa lista. Então, aqui são homens que não têm ênfase, alguns deles são citados no livro de Atos, porém não há ênfase neles. Né? E alguns não são nem citados nas Sagradas Escrituras, e é com literatura complementar que nós temos informações deles, que foram pessoas usadas por Deus e tiveram um trabalho, um impacto gigantesco no crescimento e na expansão do Evangelho, conforme a proposta de Jesus Cristo. Olhando por uma visão panorâmica, nós podemos entender que esses 70 discípulos também foram apóstolos. Foram enviados por Jesus para regiões estratégicas. Foram enviados, na frente, foram mandados na frente para preparar o caminho, para ir para regiões onde o evangelho não tinha sido enviado ainda. Nós temos aqui o exemplo de Sóstenes, que foi enviado a Corinto, de Tadeu a Edessa, de Ananias a Damasco, de Crispo a Calcedônia, de Narcísio a Atenas. Nós vamos fazer um vídeo exclusivo falando um pouco mais sobre a história
desses apóstolos e quais foram as obras deles. Então, muitos deles foram enviados para determinadas cidades, plantaram o evangelho, lançaram a semente do evangelho sobre aquelas cidades, e eles, preste atenção, e eles se tornaram posteriormente, em algumas localidades, não são todos, mas alguns deles, se tornaram os fundadores e os primeiros bispos responsáveis pela igreja naquela cidade. Cidades que depois foram visitadas pelo apóstolo Paulo. Não é o tema do nosso assunto hoje, a gente não tem como dar ênfase, senão vai virar uma aula gigantesca, mas nós temos evidência de quando Paulo chega em determinado local e que vê que ali já havia um movimento de igreja, mas eles não conheciam o evangelho por completo, eles tinham sido batizados exclusivamente nas águas, mas não conheciam. Há relatos em Atos que falam assim, a gente não sabe nem o que é o Espírito Santo ainda. O que é? O que é esse batismo no Espírito Santo? Alguns entendem que aquela obra inicial foi feita por João Batista. Em várias localidades, sim. Mas muitas localidades foram alcançadas pelos 70 e não por João. Então, esse trabalho dos 70 foi um trabalho de extrema importância para o propósito de formação de base, de iniciação do cristianismo. Então, não desmerecemos e sim reconhecemos as obras dos 70 apóstolos também que foram enviados por Jesus Cristo. E eu quero finalizar sobre a principal característica do ministério apostólico. Não é errado designar a nomenclatura de cargo, por mais que a Bíblia não faça uma orientação de que tem que haver uma ordenança, mas não é errado se designar o termo apóstolo a pessoas. Porém, eu não posso limitar o exercício apostólico àquele que tem o cargo de apóstolo. Você pode ser um diácono e cumprir o ministério apostólico. Você pode ser um presbítero e cumprir o ministério apostólico. Por quê? O apóstolo, falando em referência ao ministério apostólico, ele está dedicado ao crescimento geográfico da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Muitas cidades no Brasil hoje, elas são divididas em zonas. Então, se você está em uma cidade onde a sua congregação principal está no centro, e você tem uma congregação ali e acaba alcançando pessoas ali, talvez em um extremo norte, sul, talvez em um extremo leste ou oeste da sua cidade, aquelas pessoas não sejam alcançadas. Talvez o transtorno para aquela pessoa chegue, talvez o investimento para estar mais próximo da rotina da igreja seja muito dispendioso. Talvez exista um distrito mais distante, uma zona rural. Talvez exista uma cidade próxima da sua, onde as pessoas ainda não conhecem o evangelho, onde ainda não tem uma disseminação. Possa ser que é uma localidade onde há uma predominância específica de um principado, de um pecado que é estruturado naquela localidade. Então, o apóstolo, nos nossos dias de hoje, o exercício apostólico tem que se cumprir. E, principalmente, apóstolos pensando de maneira estratégica de como expandir a igreja, de como fazer com que a igreja alcance aqueles que ainda não foram alcançados. E isso eu não falo somente exclusiva do uso da ferramenta, da tecnologia, das redes sociais, que alcança uma quantidade infinita de pessoas, em uma proporção talvez até fora da dimensão, né, humana, ou dos apóstolos, ou dos ministérios. Porém, é necessário não somente ter o envio da palavra de maneira digital, mas os trabalhos sendo edificados presencialmente. Porque as pessoas necessitam de ter contato e envolvimento com o evangelho. E é um ciclo que precisa se repetir e crescer para expansão.
Então, o apóstolo é aquele que vai pensar em como aquela igreja vai crescer, em como ele vai abrir um ponto de pregação em uma localidade mais distante, em como ele vai abrir uma célula, em como ele vai abrir um GC, um grupo de crescimento, independente de como seja a nomenclatura. A importância de que a igreja precisa crescer. A igreja precisa sair da limitação das quatro paredes e precisa alcançar pessoas que ela ainda não alcança. Essa é a função do ministério apostólico e é uma das principais bases. Eu já falei para vocês que os 5 ministérios são pilares de base que sustentam a Igreja de Cristo na Terra. Espero que este conhecimento tenha edificado a sua vida espiritual. Continue conosco. Toda semana nós teremos novos vídeos falando sobre essa estrutura ministerial. E eu queria fechar com uma pergunta para você. Você líder, você pastor, você que está à frente de um trabalho, de um ministério, de uma congregação. O seu ministério cumpre o exercício apostólico? Pense nisso. Graça e paz.